Boa noite a todos, aquela foi boa tarde, agora boa noite. Aqui é o professor Maicon Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campus Januária, professor de Física, neste momento regravando a aula de vocês. Eu acabei criando aqui um botão de atalho para pausar, né? Pausar e continuar a gravação, e acabei que me enrolei com isso aqui e perdi aquela gravação que eu fiz à tarde. Agora são 6h20 e aí vamos fazer a gravação aqui neste momento. Gravando aula da correção da avaliação da aprendizagem 2, turma do primeiro ano B, técnico em informática para a internet, integrado ao ensino médio. A avaliação foi aplicada na última sexta-feira, tá bom? Então vamos lá, lembrando a observação que cada questão vale 1 ponto e que há 3 questões aqui na avaliação que necessitam obrigatoriamente de cálculo, tá bom, gente? E aí quando eu falo com vocês que a questão aí de que não estamos fazendo concurso público, questão de assinalar questões, a gente tem que demonstrar conhecimento, tá bom? Então gostaria de ressaltar mais uma vez, estou sem a minha mesa digital, quebrou a caneta, e o quadro também não estou utilizando, porque às vezes a câmera fica desfocada, e para não perder a gravação eu prefiro estar usando aqui então gravando diretamente a tela do computador. Cansaço. Assim mesmo. Então vamos lá. Lembrando, vou pedir mais uma vez aí perdão a todos aí por estar postando as aulas no domingo, mas amanhã eu tenho que ir a Montes Claros, né? Vocês sabem que eu estou conduzindo lá a questão de estar resolvendo a situação do tratamento de minha mãe, então infelizmente eu tenho amanhã minha folga, seria o dia que eu ia fazer isso, mas em contrapartida eu tenho que fazer hoje, né? Não ia deixar vocês sem essa gravação. Então vamos lá. Questão número 1, ela diz o seguinte, já está tudo marcadinho aqui? Tá, não. Deixa eu tirar isso daqui. Questão número 1, ela diz o seguinte: o gráfico a seguir descreve a velocidade de um carro durante um trajeto retilíneo. Então a trajetória é retilínea, não o gráfico. Qual a primeira coisa que eu devo observar? Lá no eixo da vertical, a velocidade está em metros por segundo. No eixo da horizontal, eu tenho tempo em segundos. Então, gente, eu tenho um gráfico da velocidade em função do tempo. Então, eu já observo, primeira coisa, que o gráfico da velocidade em função do tempo, ele vai me dar uma reta ascendente, uma reta constante e uma reta descendente. Esta é a configuração do gráfico da velocidade em função do tempo. Aqui é o vovô ateu, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Com relação ao movimento, pode-se afirmar que... O que pode-se afirmar? Vamos entender o gráfico primeiro. Ó. De 0 a 20, há um aumento da velocidade. Olha, era 0, aumentou para 30, num intervalo de 20 segundos. Então, houve uma variação da velocidade. No intervalo de tempo de 20 a 40, a velocidade permaneceu constante, 30 metros por segundo, ela não variou, então aqui não tem aceleração, tá? E no intervalo de tempo de 40 até 50 segundos, houve uma desaceleração. Então aqui é um movimento progressivo acelerado, aqui é progressivo e uniforme, aqui é progressivo e retardado, tá bom? Para vocês compreenderem aqui, já aproveita a correção da avaliação já como uma revisão aí para a recuperação, tá? No final a gente fala sobre as datas, tudo direitinho sobre a recuperação. Então, qual é a alternativa correta? Letra A diz que inverte o movimento no intervalo entre 40 e 50 segundos. Para inverter o movimento, ele tem que transpor a reta horizontal. Isso não ocorreu. Letra B, está parado no intervalo entre 20 e 40 segundos. Ele não está parado, ele está com velocidade constante. Para estar parado, gente, tinha que ser um gráfico do espaço em função do tempo. E não é isso que está ocorrendo aqui. Aqui é um gráfico da velocidade em função do tempo. A letra C diz que ele acelera no intervalo entre 0 e 20. Olha, entre 0 e 20 ele está assim, acelerando. Então, esta é a alternativa correta. A letra C, ele acelera no intervalo de tempo entre 0 e 20 segundos. Na letra D, diz que ele move-se com velocidade constante entre 0 e 20. Ele não move-se com velocidade entre 0 e 20, e sim entre 20 e 40. E na letra E, diz que ele acelera entre o intervalo de tempo entre 20 e 40 segundos. Entre 20 e 40, ele não está acelerando, ele está com velocidade constante, tá bom? Portanto, na questão número 1, a alternativa correta é a letra C, que diz que ele acelera no intervalo de tempo entre 0 e 20 segundos. Questão de número 2. Ela diz o seguinte: um veículo de passeio consegue acelerar de 0
a 36 km por hora. Então ele vai de 0 a 36, ele estava no repouso, portanto isso aqui é a velocidade inicial V0 e aqui é a velocidade final, 36, e isso no intervalo de 10 segundos. Ele diz, determine a aceleração média. Então o que eu tenho que calcular é a aceleração média, lá no final da prova, né? Está lá a equação, a aceleração média é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Está aqui, ó, já esmiuçadinha, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Eu vou lá e apenas faço essa substituição. Porém, o exercício diz que determine a aceleração média em metros por segundo. Tá. Então tá aqui. Só que o que ocorreu? Nesta prova, aqui eu estou corrigindo para o InfoB. Eu vou fazer uma correção. Na prova de vocês, ela estava assim, ó, estava 15 metros por segundo. Na primeira gravação eu fiz essa correção. Houve este erro na hora da digitação e não tinha a alternativa de 1 metro por segundo. Queria fazer mais uma vez uma menção e um agradecimento ao Alexander Kalel, que foi quem resolveu a questão em primeiro e me falou sobre este erro, né? Dava para resolver? Dava para anular as questões? Dava, mas os meus princípios, como o erro foi meu, né? Eu assumo os meus erros e eu resolvi, portanto, anular esta questão. Por mais que a questão tenha sido anulada, eu vou fazer a correção dela para que vocês compreendam. Então a resposta correta deveria estar aqui na letra A, como está em uma outra atividade de uma outra turma, tá? De uma maneira diferente, não, na verdade, dessa mesma forma aqui. Mas teve esse erro aí, então nós devemos assumir os nossos erros, né? Este foi o meu erro, então eu vou fazer aqui a resolução. Se ela tem que estar em metros por segundo ao quadrado, a gente tem que fazer a conversão, porque a velocidade aqui está em quilômetros por hora. Aceleração metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Uma aceleração metros por segundo ao quadrado significa que a velocidade vai variar em metros por segundo a cada segundo. Então tem que fazer essa conversão. Tá lá de novo, ó, fator de conversão de quilômetros por hora para metros por segundo é 3,6. Então eu vou lá e faço a conversão, tá? Você vem aqui e faz o fator de conversão, você divide por 3,6. Tá fácil, né? 36 dividido por 3,6 é 10. Então a gente faz aqui a aceleração média, portanto vai ser a variação da velocidade sobre a variação do tempo. Variação da velocidade final é 10, menos a inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que é 10 segundos. 10 dividido por 10 dá 1. Portanto, a aceleração média nessa questão deveria dar 1 metro por segundo ao quadrado. Como não tinha naquele momento essa alternativa, eu resolvi, portanto, anular esta questão, tá bom? Então esta questão foi anulada, todos tiveram direito a esta pontuação. Isso aí, pessoal. Aprender a assumir os erros, né? Então vamos lá, questão 3 diz o seguinte: um móvel que se aproxima de um referencial, mas tem a sua velocidade reduzida a cada segundo de maneira constante, executa um movimento de que tipo? Então, o que ocorre? Primeira coisa, a preparação aqui, gente, no Instituto, é para que vocês alcem voos maiores. Então, quando eu disse para vocês na explicação da parte teórica, que quando o exercício, e lá na frente, quando vocês forem fazer um vestibular, seja do ITA, seja do Enem, seja da FUVEST, seja de qualquer que for a universidade ou prestar um concurso público, se não for dado o referencial, você deve levar em consideração o referencial comum, que é o normal. Qual é? Você levar em consideração a origem dos espaços, seguindo a orientação da trajetória. Ponto. Isso aí é factível. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos usar este exemplo ao lado, e como eu sempre digo para vocês, que as provas de física elas são autoexplicativas, você encontra na própria prova, na própria avaliação, como encontrar a forma de resolver. Então, se você lembrar que não tem o referencial adotado é aquele que é o comum, o de sempre, você vai lembrar disso aqui, ó, que é a origem dos espaços, aí você vai levar em consideração isso. Aproxima-se de um referencial. Então, se o meu referencial ele é da direita para a esquerda, a gente sempre falou disso, é o referencial adotado é este, e ele fala que o móvel aproxima do referencial. Então, o móvel, se ele aproxima do referencial, e o referencial é a origem dos espaços,
ele está vindo no sentido contrário. E diz que ele tem a sua velocidade reduzida. Então, se está vindo no sentido contrário, velocidade negativa, movimento retrógrado. Eu tenho duas possibilidades, letra A e letra D. Mas se a velocidade é reduzida, ele não vai ser acelerado, ele vai ser retardado. Então, qual vai ser a alternativa correta? Vai ser a letra A. O movimento ele é retrógrado e retardado. Se eu não me engano, essa turma só tiveram 2 alunos que acertaram esta questão. Aí vem a outra indagação. Professor, mas vamos supor, né, que o móvel ele está, né, se aproximando nessa direção e sentido. Mas isso é uma suposição, isso é uma inferência. Você está inferindo, colocando no texto aquilo que não está no texto. Você tem que depreender, a palavra correta é essa, depreender do texto o que está no texto. Depreender significa retirar e não inferir, colocar no texto, tá bom? Esta é a maneira correta, é o que eu tenho sempre dito para vocês e tenho ouvido de outros professores, não só da informática B, mas de todas as turmas, que a maior dificuldade que os alunos estão tendo é de interpretação. Qual é a forma de resolver isso? Leitura, como eu sempre tenho orientado vocês, tá bom? Então tá aí, ó. Questão 3, alternativa correta é retrógrado e retardado. Este é o momento de aprender, gente. A nota, ela não reflete o seu conhecimento, tá? O que reflete o seu conhecimento é o que você aprende, não o número, tá? Então vamos lá. Questão 4. Agora o seu conhecimento reflete-se a sua nota, tá? Quanto mais você sabe, aí tem um ditado que diz o seguinte: a pessoa falou o seguinte, que tem muita sorte, quanto mais ele trabalha, mais ele tem sorte. Eu trago isso para a educação também, que o aluno que tem muita sorte é aquele que mais estuda, quanto mais ele estuda, mais ele tem sorte, né? Entendeu, né? Então vamos lá, questão 4. Uma partícula se move em linha reta, pronto, movimento retilíneo, e com aceleração negativa, tá aqui, ó, aceleração negativa e constante, movimento retilíneo uniformemente variado, afastando-se do referencial, ponto, tá vindo para cá, né? Beleza, afastando-se do referencial, olha aqui a prova autoexplicativa. Com relação ao referencial citado, qual? Ele diz aqui na frente, o gráfico da posição em função do tempo. Veio e matou a questão. Aonde, professor, que eu vou matar a questão? Gente, se você observar que a questão número 1, ela fala para você, ela te dá de graça, né, de grátis, um gráfico da velocidade em função do tempo, e você sabe que ele é um gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado, aqui, ó, aqui é posição em função do tempo. Aqui é velocidade em função do tempo. Então, esse daqui, aqui eu tenho uma reta ascendente. Aqui eu tenho uma reta paralela ao eixo do tempo. Aqui eu tenho uma reta descendente. Olha aqui para você ver, ó, não vai ser este, não vai ser esta e não vai ser esta. A prova, gente, a prova de física, ela é autoexplicativa, porque se eu observo o enunciado corretamente e eu depreendo do texto, eu retiro do texto a informação dele, e no texto está escrito que o referencial é o gráfico da posição em função do tempo, de quem? Do movimento retilíneo e uniforme, não é o da velocidade em função do tempo. Portanto, se não é essas 3 alternativas aqui que estão lá no texto e que foi dado, não são essas. Então eu já mataria 3 questões, então eu já aumentaria as minhas chances de acerto aqui muito, 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 muito. Suas chances de acerto aqui são de 50%. Por quê? Só tem 2 questões. Você só pode agora acertar, você só pode marcar, né, a letra C ou a D, que diz que é uma parábola com cavidade voltada para cima ou com cavidade voltada para baixo. Aí nós vamos aqui, ó, mais para baixo. Aí nós vamos utilizar isso aqui como um parâmetro. Na aula anterior aqui no canal tá lá, e na aula na sala de aula eu usei um exemplo assim, ó, uma parábola com cavidade voltada para cima, e os alunos ainda perguntaram: professor, o que é uma reta ascendente? O que é uma reta descendente? O que é uma parábola? Gente, isso é matéria do ensino fundamental, tá bom? Tem que ter esses conhecimentos, são chamados de conhecimentos prévios, tá bom? Isso é o mínimo. Então tá lá, o pessoal mesmo falou: professor, então descendo aí na parte superior, tudo que está na parte superior é progressivo, tudo que está na parte superior é retrógrado. Se está descendo na parte superior é progressivo e retardado, na parte inferior retrógrado e retardado, subindo
na parte inferior, retrógrado e acelerado. Na parte superior, progressivo e acelerado. Com certeza vocês lembram que nós fizemos isso na sala de aula. Só não lembraram na hora da prova. Tranquilo. Mas vocês lembram que na hora da prova, ou na hora da aula e na hora dos slides, depois que eu fiz isso, apareceu outra parábola em amarelo quicando no slide, com cavidade voltada para cima. E eu falei que ela era positiva, aceleração positiva, e a outra com cavidade voltada para baixo seria representante da aceleração negativa. Então, isso foi passado na sala de aula e vocês tinham 50%, mas dava para lembrar, né, gente? Dava para matar isso aqui. Então, se eu sei que a questão ela me pede uma aceleração negativa e eu sei que é um gráfico com cavidade voltada para baixo, eu só vou lá buscar a resposta. E é a letra E, uma parábola com cavidade voltada para baixo. Mas por que parábola? Eu expliquei para vocês, foi lá na aula de funções horárias dos espaços. Porque função horária do espaço é uma função de segundo grau, Toda função de segundo grau, a forma de representar ela é um arco de parábola, com cavidade voltada para cima ou para baixo, tá bom? Isso foi explicado e daria para fazer tranquilamente, tá bom? Questão número 5, outra questão de cálculo, está aqui, ó. A resposta deve conter a demonstração matemática. Diz o seguinte: um ponto material executa um movimento acelerado, movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando, gente, não é só a correção da atividade, já é para você já se preparar para a recuperação. Recuperar não é recuperar ponto, é recuperar aprendizado. Não fique com esse conceito de recuperar nota. Não adianta nada recuperar nota e não aprender. Lá na frente vai dar problema novamente. A intenção de todos os professores do Instituto é que vocês aprendam. Vocês tenham conhecimento. A nota é fruto do conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Um ponto material executa um movimento acelerado de modo que a sua velocidade passa a ser 50. Então ela não era 50, ela passa a ser. Então é uma velocidade o quê? É uma velocidade final, V, após partir do repouso. Se ele partiu do repouso, a velocidade inicial é zero. Então, V0, velocidade inicial, é igual a zero. Em um intervalo de tempo de 5 segundos. Ele pede para determinar quem? A aceleração média. E aí, basta ir lá e encontrar a equação que já está dizendo a aceleração média. Está aqui, né? Você vai pegar a equação e só vai lá e substitui os valores, tá bom? Vamos lá de novo, ó. A aceleração é igual, vamos fazer direto, tá? A velocidade final, que é 50, menos a velocidade inicial, que é 0, partiu do repouso, dividido, não gostei desse 50 aqui não, ficou muito bagunçado. Dividido, né? Deixa eu colocar aqui um 5 mais bacaninha, dividido pelo tempo, que é 5 segundos. Ficou muito grande, mas tá bom, passa. 50 menos 0 dá 50, dividido por 5 dá 10. Se tiver com dificuldade, R$50 dividido por 5 pessoas dá R$10 para cada um, né? Para ficar mais fácil a continha. Portanto, qual a alternativa correta? A letra D de dado, tá? Tá aí mais uma questão tranquila, viu, queridos? A questão 6, muito tranquila também, diz o seguinte: um corpo descreve um movimento retilíneo uniformemente variado, obedecendo à função horária dos espaços, o MRUV. A função é S igual a 4 mais 2t mais 5t quadrado sobre 2. O que eu tinha que fazer? Apenas ir lá na função e olhar. Está aqui, ó, função horária dos espaços do MRUV. É o que está escrito aqui e é o que está escrito aqui. Eu vou lá e olho. Quem é a aceleração? É o primeiro valor que está antes do tempo. Mas, professor, está dividido por 2. Mas, normalmente, queridos, a função ela já vem com o valor completo. Aí você pensa assim, mas então a aceleração deveria ser 10, mas não tem 10 aí. Se não tem 10 é porque o valor já é para ser 5, tá? Ok? Imagina se eu coloco 10 aí, uns iam marcar 5, outros iam marcar 10. Queridos, o conhecimento é progressivo, tá? A gente, à medida que vai estudando, a gente vai aprendendo. Tá errado aí, professor? Não, tá errado, porque todas as vezes que a gente coloca uma função, o valor ele já vem assim, ele não fica ali 5t ao quadrado por 2. Quando você está resolvendo uma equação é uma coisa, mas quando você recebe a função, ela já vem dessa forma, tá? Então, bastava apenas você saber que aqui está o valor da função, da aceleração. E outra coisa, descobriu a aceleração? Vai lá, você só tem duas possibilidades, a letra C e a letra D. Agora tem outra situação.
Para que eu saiba o tipo do movimento, que foi o que ele pediu, ó, aceleração e tipo do movimento. O tipo do movimento só pode ser progressivo ou retrógrado. Progressivo e retrógrado está relacionado com a velocidade. Mais uma vez, vamos aqui a prova autoexplicativa. Ó. Progressivo, progressivo. Ambos os gráficos aqui são gráficos de um movimento progressivo. Por quê? Porque a reta, tanto ascendente, aliás, tanto descendente quanto ascendente, estão na parte superior do eixo horizontal. Tudo que está acima é progressivo, tudo que está abaixo é retrógrado. Então, se a velocidade ela é positiva, movimento progressivo. Se a velocidade é negativa, movimento é retrógrado. Olha o que está acima aqui, velocidade positiva, o que está abaixo, velocidade negativa. Beleza? Então, eu vou olhar na onde? No valor da velocidade, mas eu não tinha visto isso, professor. É só olhar aqui, ó. O sinalzinho na nossa última aula, gravada aqui no canal, está escrito. E na nossa última aula também, sobre função horária dos espaços. Lá nos slides apareceu até pontilhadinho lá que eu falei para vocês. Cuidado para eu saber se o movimento é progressivo ou se ele é retrógrado, se ele está indo de acordo com a orientação da trajetória ou no sentido contrário, eu tenho que olhar o sinal da velocidade. A aceleração, o sinal da aceleração só vai me mostrar se ele coincidir com o da velocidade, o movimento é acelerado. Se ele for contrário, o movimento é retardado. Por que eu falei isso? Porque alguém pode querer, numa questão, inverter a orientação da trajetória. A pessoa pode fazer isso? Pode. Ali, essa orientação que nós colocamos aqui é a orientação padrão. É a orientação padrão. Mas ela pode ser invertida? Pode. Desde que seja dito isto na equação, na questão que ela foi invertida, não tem problema não. Tá bom? Então vamos lá. Então qual seria o movimento? Seria então progressivo. Então a resposta correta aqui é que a aceleração vale 5 metros por segundo e o movimento ele é progressivo. Ele está aqui. Questão 7. Está aqui. Já está até resolvido, explicado, né? Todas duas aqui, o movimento serão tanto a 7 quanto a 10, o movimento vai ser progressivo. Por quê? Porque os dois movimentos estão acima do eixo horizontal. Então, analise o diagrama do movimento de um móvel mostrado a seguir. Analisando, eu vejo que ele está na parte superior e que é uma reta descendente, movimento desacelerado, retardado. Então, ele é progressivo porque a velocidade é positiva. Eu estou vendo que a velocidade é positiva e retardado. Então, velocidade positiva e movimento retardado. Progressivo, gente, progressivo. Só tem uma questão aqui, ó. Só uma. Você só precisava saber disso. Que o movimento era progressivo, você já matava a questão. Tá bom? A prova autoexplicativa e muito tranquila de você acertar essa questão aqui. Desde que você soubesse que este gráfico representava um gráfico de um movimento progressivo. Tá? Progressivo retardado e progressivo retardado e aqui acelerado, ou seja, com aceleração constante. Aqui também é com aceleração constante? É a aceleração constante fazendo a velocidade diminuir. Aceleração constante aqui negativa, aceleração constante aqui positiva. Mas eu vou explicar a diferença de um para outro, tá? Então, a alternativa correta aqui, letra A, trata-se de um movimento progressivo retardado. Letra B, trata-se de um movimento regressivo acelerado. O que é um movimento regressivo acelerado em gráfico? Seria assim, ó, regressivo, está na parte de baixo, e acelerado, a velocidade está aumentando, ok? Depois, trata-se de um movimento uniforme e regressivo. O que é um movimento uniforme e regressivo? Aqui, ó, uniforme e regressivo, tá bom? Regressivo, que é a velocidade negativa, e uniforme, beleza? Regressivo, aí ele estaria indo no sentido contrário, tá bom, gente? Para ficar mais correto. E na letra E, trata-se de um movimento regressivo e retardado. Regressivo e retardado. O que seria um movimento regressivo e retardado? Olha aqui, ó. É a mesma coisa de cima, só que na parte inferior. Então, a resposta correta da questão 7 está na letra A. Questão 8 é a única questão que foi comum, igual e idêntica para todas as turmas, tá? Vou fazer a resolução dela aqui. Uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo, portanto, velocidade inicial V0, 2 metros por segundo, é acelerada. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Após percorrer 8 metros, então unidade medida aqui de distância, né?
delta S igual a 8 metros por segundo. Igual a 8 metros. A velocidade de 6 metros alcança, né? Então, posterior, velocidade final, 8 metros por segundo. Nessas condições, sua aceleração, então é o que ele está procurando, a aceleração. Queridos, então se eu tenho velocidade inicial, está aqui. Se eu tenho velocidade final, está aqui. Se eu tenho ΔS, está aqui. E eu preciso da aceleração, está aqui. Mas eu não achei o 2. 2 é uma constante, queridos. Ele não vai sair daí, tá? Ele já está na equação. É para ele ficar aí, tá bom? E aí eu falei para vocês, se não tem tempo, não perca tempo. Usa Torricelli. Por via das dúvidas, olha aqui. Tem tempo aqui? Não. Beleza, eu vou lá fazer o risco aqui. Eu vou por eliminação. A primeira equação aqui de cima tem tempo, então não vai ser essa. A segunda aqui tem tempo, não vai ser essa. A terceira tem tempo, não vai ser essa. A última tem tempo, também não vai ser essa. Só sobrou Torricelli. Então não tinha como utilizar outra equação, né, gente? Como teve muita gente que utilizou aí. É questão de atenção, né, gente? Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial V0 ao quadrado. Difícil com o mouse desse jeito, né? Mas tá bom. Mas aqui é mais, não é vezes não, viu? Deixa eu mudar isso aqui para depois não dar problema. Então vamos lá. E tudo é motivo, mais, tentar aqui, mais, 2 vezes A vezes a variação do espaço. Pronto, velocidade final. Velocidade final, gente, o fato de aparecer um V primeiro aqui, não quer dizer que é o primeiro valor que está aqui. É a velocidade final, que é 6, tá? Então, 6 ao quadrado é igual a velocidade inicial, está aqui 2 elevado ao quadrado, mais 2 vezes o valor da aceleração, que é o que nós estamos procurando. Você vai lá e reescreve, o que você está procurando é a aceleração, deixa ela aí quietinha, você está procurando ela, tá? Vezes o ΔS, que é a variação do espaço, 8 metros, tá? Teve gente que não conseguiu compreender isso. 6 ao quadrado, teve gente que colocou 6 vezes 2. Não é 6 vezes 2, é 6 vezes 6. 6 ao quadrado é 36, tá? Não é 12 nem 18. O 18 eu estou até agora tentando entender como que chegou nele. Mas ainda vai dar certo. Eu penso que foi 6 vezes 6, dá 36, dividido por 2, 18. Mas tá bom. 2 elevado ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Tranquilo. Mas acontece, gente. O nervosismo faz coisa com a gente, né? 2 vezes A vezes 8, você faz assim, ó. 2 vezes 8 dá 16. 16 vezes A vai dar 16A. Pronto. Agora, vamos fazer assim, ó. Este 4 que está positivo passa para cá negativo. 36 positivo menos 4 vai dar 32, que é igual a 16A. Beleza? Agora eu faço assim, ó. Vou passar para cá para ficar fácil, ó. 16A, eu vou procurar quem? O A é igual a 32, que está no outro lado, né? Vou deixar ele do outro lado tranquilo. Oh, dificuldade. Pronto. 32. O 16 que estava multiplicando lá, não vai ter nem espaço aqui, né? Eu fiz o 32 muito grande. O 32 fica aqui, tá? Lembra que o A está de um lado, olha aqui, o A está de um lado. É só invertir, gente, de um lado para o outro, tá? Eu faço isso na sala de aula direto. O 32 estava de um lado, permanece. O 16 que estava multiplicando passa para cá, dividindo. Lembrando que 32 dividido por 16 dá 2. Então, a única questão, a unidade medida, metros por segundo ao quadrado, tá? Então, a alternativa correta aqui eu não vou colocar porque é difícil colocar com o mouse, tá? A única questão, muita gente sabia a resposta correta. Imagina por quê, né? A informática B é a última turma que faz a prova, né? E todo mundo sabia a alternativa, mas todos não, né, gente? Tô sendo... Estou colocando uma parte pelo todo. Pessoal, alguns sabiam a resposta, mas não sabiam fazer a resolução. A resposta correta aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. A questão 9 diz, de acordo com a função horária da posição, novamente a mesma, né? S igual a 2 mais 2t mais 4t ao quadrado, determine quem? A posição inicial. Aí você vai lá de novo, falou, né? Que é quem? A função horária do movimento retilíneo uniforme. Aí você vai lá embaixo e lê, apenas lê. Quem é a função horária do movimento retilíneo uniforme? É essa aqui. Quem é o espaço inicial? É o primeiro valor que está depois da igualdade. Cadê ele? Está aqui, é o primeiro valor que está depois da igualdade. A prova é autoexplicativa. Então, qual é o resultado? Está aqui na letra B
2 metros. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então. A questão número 10, que, similar à questão 7, se aqui é um movimento progressivo e retardado, aqui vai ser um movimento progressivo e acelerado. Vamos observar isso aqui. Nós temos duas possíveis respostas, tá? Primeiro, nós sabemos que é progressivo. Isso nós já sabemos, porque a velocidade é positiva. Então, se é progressivo, nós vamos procurar lá. Ele é progressivo, tá aqui, ó. Ah, não, foi outra turma que tinha duas respostas. Aqui só tem essa, ó. Ainda estava mais fácil ainda. Só tem uma possibilidade, progressivo e aceleração constante. Aí a letra A diz que ele traça um movimento retilíneo uniformemente retardado. Não, olha aqui, ó, está acelerando. B, trata-se de um movimento retilíneo de aceleração variável. Não, o que é variável aqui é a velocidade. Trata-se de um movimento regressivo com aceleração positiva. Ele não é regressivo, porque a velocidade é positiva. E letra E, trata-se de um movimento uniforme progressivo. O movimento uniforme progressivo está aqui em cima, ó, uniforme e progressivo. Tá bom? Então esta é a resolução da avaliação da turma do primeiro ano Informática B. Já era para estar aí postado desde de tarde, né, gente? Peço desculpa, postei várias vezes lá no grupo, que já tinha pronto lá várias vezes. Peço perdão, tive que gravar novamente. Agora são 10 para 7, aliás 8 para 7, né? E aí, pessoal, o que ocorre é o seguinte, agora explicando para vocês, amanhã, tá? Não sei se eu falei no começo do vídeo, já falei tantas vezes isso hoje que eu já nem sei se falei no começo ou não. Amanhã eu vou pedir minha esposa para levar um envelope contendo a resolução das atividades, tá? E deixar lá na sala do pedagógico, tá? Na equipe pedagógica, que fica ao lado da secretaria. E aí eu vou pedir um favor para o representante da turma, né? Que se porventura ele não assistir esse vídeo, quem assistir, peça ele, por favor, né? Função do representante, auxiliar também o professor nesses momentos, peço por favor também para fazer isso, pegar lá este envelope e de fazer a distribuição das atividades, das avaliações para os colegas, por favor, tá bom? Ela provavelmente deve ir lá de manhã, então provavelmente no intervalo das aulas, né, no intervalo de 9 horas, já vai estar lá, tá bom? Outra coisa, porque amanhã eu vou viajar. Então, com relação à recuperação, eu já havia dito para vocês e marcado antecipadamente, né, já tem mais de semana que eu falo isso para vocês, que a avaliação seria aplicada na quarta-feira no horário de 5 a 7. Isso foi o que eu previ, o que eu já tinha agendado das planilhas, tanto da informática quanto de meio ambiente, só não agendei da agropecuária porque ainda não tem essa planilha. Mas eu já tinha feito esse agendamento prévio, porém, surgiu uma nova planilha, um cronograma, em que foi feita uma distribuição aí de segunda a quarta-feira, e o horário que foi estabelecido para a aplicação da recuperação para o conteúdo de física foi na quarta-feira, porém no intervalo do almoço, tá? As informações, né, serão postadas para vocês amanhã aí, serão repassadas para vocês, se eu não me engano, pela equipe pedagógica, alguém vai repassar essa informação mais assertivamente para vocês. É 99,9% de chance, né, de possibilidade que será mantido isso aí, de que será na quarta-feira no horário do intervalo do almoço, lá no auditório do ensino médio, tá bom? Para maiores esclarecimentos pode mandar aí um WhatsApp aí, que aí no momento oportuno eu respondo a vocês, tá bom? Lembrando que amanhã eu vou estar em Montes Claros, se eu demorar a responder é porque eu estou resolvendo alguma coisa lá e no momento eu não posso, ou porventura eu também não vou ter acesso ao meu notebook e às informações, tá bom? No mais, muito obrigado, boa noite a todos, até a nossa próxima aula, valeu, Deus abençoe.